Ó, se você tem dor e já passou de 3 meses tentando vários tratamentos sem melhora, fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar informações valiosas que vão ajudar você a começar a dar o seu start de melhora. Eu vim falar sobre uma coisa bastante séria que vem impedindo pacientes de melhorar da dor e que acontece corriqueiramente, né? Apesar de ser grave, é muito comum de acontecer. Então, por exemplo, hoje eu recebi na central de atendimento uma possível paciente que falou assim para mim: Caio, quanto é 10 sessões de RPG? E aí eu falei, tudo bem e tal, conversei com ela, né, dei as boas-vindas e perguntei, por que você está procurando RPG? Você está procurando RPG porque você quer consertar sua postura? Você está procurando RPG porque você tem uma alteração estética que te gera algum tipo de vergonha e você quer corrigir? Você está procurando RPG porque um ortopedista pediu para você fazer RPG? Ela falou isso, né? Um ortopedista já me avaliou e prescreveu para mim 10 sessões de RPG e eu quero saber quanto é. E eu falei, olha só, não é assim que a gente trabalha. Veja bem, a gente trabalha com avaliação musculoesquelética especializada em dor. Dentro dessa avaliação, você vai descobrir quantas técnicas você precisa para melhorar. Então, por exemplo, eu posso te avaliar e identificar que o seu problema precisa começar com o método Mackenzie, no meio do tratamento precisa de uma intervenção com o conceito PNF e no final do tratamento você precisa de exercícios terapêuticos. Pode ser que nesses exercícios terapêuticos a gente use RPG. Então, no final de sua avaliação, eu vou identificar, olha, não é RPG que você precisa de 4 ferramentas e as 3 ferramentas iniciais não são RPG, porque RPG pode te piorar. E aí não é nada contra RPG, tá? Mas isso também acontece no Pilates. Explicando essa situação para a paciente, ela falou, interessante, eu não sabia disso. E aí ela marcou a consulta, a gente avaliou ela e realmente não era de RPG que ela precisava, ela fechou um tratamento de 3 meses com a gente, mas nem sempre a gente tem sucesso nessa abordagem. E eu costumo vir aqui para conversar com vocês e falar que eu não compito com médicos. Eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em dor, em osteopatia, em acupuntura, eu tenho 6 especializações, 12 anos de formado, mais de 7.700 pacientes atendidos individualmente na modalidade particular. E a minha experiência clínica, por mais que seja relevante aos seus olhos, ela não é forte o suficiente para competir com qualquer médico de esquina. Porque quando eu posso falar uma coisa para o paciente 30 vezes, de formas diferentes, para que ele assimile o aprendizado e melhore da dor, se um médico qualquer falar que é o contrário do que eu falei, o paciente acredita no médico. Então, por isso eu não compito com o médico. Então, só alinhando a expectativa de você que está me assistindo aqui, quem é o paciente que é candidato a melhorar muito com o meu tratamento? Não é aquele paciente que teve uma dor e veio para mim. Esse paciente vai me dar trabalho. O paciente que vai melhorar muito com o meu tratamento é aquele paciente que já foi no ortopedista, que já fez infiltração, já fez bloqueio, já fez... Inclusive eu vou falar muito a respeito disso aqui hoje com vocês, tá? Já fez bloqueio, já fez acupuntura, já fez osteopatia, massagens, já fez maca de tração eletrônica, já fez vários tratamentos e não melhorou. Porque esse paciente, ele está cansado do sistema. Esse paciente, ele já vem para mim me dando o benefício da dúvida. Ele já sabe que várias intervenções não funcionaram com ele e ele está disposto a tentar algo novo. Quando você tem uma dor e não passou por nada dentro do sistema e me procura, eu tenho muito mais trabalho para explicar para você coisas simples que vão melhorar a sua dor. Porque você ainda tem no subconsciente, caramba, ele está falando isso, mas eu não fui no médico. Eu não fui no médico ainda. E aí vai no médico e muitas vezes até interrompe o nosso tratamento porque o médico falou uma besteira para você. Então, isso acontece todos os dias e você vai entender definitivamente nesse vídeo porque a técnica da fisioterapia que o seu médico recomendou pode estar errada para você, pode estar fazendo você inclusive piorar, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você teve uma crise de dor cervical e essa crise de dor cervical irradiou para a escápula. Você está com muita dor no braço e está sentindo pontadas no peito. O fato de você sentir pontada faz você acreditar que é algo no coração.
Você vai na emergência, testa troponina, faz eletrocardiograma, faz até raio-x de tórax às vezes. E o médico te diz, não, você não tem nada no coração, pode se despreocupar. Quem nunca, né? Quem nunca já foi para emergência achando que estava tendo um ataque cardíaco ou algo no coração e não era nada, não é mesmo? Nesse cenário aí, a emergência vai te encaminhar para um ortopedista de coluna. E o ortopedista, ele vai falar para você, olha, vamos fazer uma infiltração, vamos fazer um bloqueio, vamos tomar tal remédio, vamos fazer uma ressonância. E você faz tudo isso. Só que aí ele diz para você que o tratamento que você tem que fazer é RPG. E aí quando você é avaliado por um especialista em dor, por um fisioterapeuta musculoesquelético, o que acontece com você? A gente descobre que uma das principais causas da sua dor é uma coisa que a gente chama de disfunção de controle. Já ouviu falar de disfunção de controle? Vou te explicar agora. Então, basicamente, se você olhar para cima e olhar para baixo aí agora, simplesmente olhando para o teto e olhando para o chão, e se eu ficar te vendo numa visão lateral, eu vou perceber que 3 partes da sua coluna cervical se movem de maneira diferente. A cervical alta faz uma rotação parecendo uma bola de futebol, a cervical média praticamente não move, a cervical baixa praticamente não move. E aí eu identifico que o seu problema que está gerando essa dor cervical irradiada para a escápula é uma disfunção de controle porque você não é capaz de controlar a frequência de movimentação entre os segmentos cervicais. Você move exageradamente a cervical alta, move pouco a média e quase não move a baixa. E aí você hipersolicita a torácica. Tudo isso gera uma sobrecarga que vai fazer com que você tenha dor na escápula com sensação de facada. Tá fazendo sentido? Por que que nesse cenário a recomendação que seu ortopedista fez de você fazer RPG é extremamente equivocado? Porque o RPG ele vai te colocar em posturas específicas de rã na parede, rã no chão, enfim, e vai fazer com que você ative isometricamente muitas musculaturas do seu pescoço, da sua coluna, e nessa ativação isométrica, o que é que vai acontecer? Você não vai ter mobilidade intersegmentar, você não vai passar a frequentar os movimentos que você não frequenta. Portanto, você está perpetuando o seu problema, você está passando tempo no RPG, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando vida, sem melhorar com efetividade. Então, o médico, gente, ele não estuda fisioterapia. E existe um viés financeiro absurdo dentro desse cenário de indicações de tratamentos. Primeiro ponto, quando o ortopedista prescreve para você o que você tem que fazer na fisioterapia, ele está cometendo um crime. É exercício ilegal da profissão. Ele não tem competência técnica para te dizer qual tratamento fisioterapêutico você precisa. Então, essa história do paciente entrar em contato com fisioterapeutas perguntando quanto é 10 sessões de determinada técnica, ela não é respaldada pelas principais pesquisas científicas, porque você, depois de passar pelo ortopedista e fazer o tratamento com o ortopedista, você precisa passar por uma avaliação musculoesquelética especializada em dor, que o fisioterapeuta que faz. E aí nessa avaliação é que o fisioterapeuta vai te dizer se você precisa de RPG ou de qualquer outra técnica. Eu, por exemplo, trabalho atendendo por teleconsultas, atendendo consultório e atendendo domiciliar. E nessa brincadeira a gente já viu várias coisas erradas nesse cenário. Você entendeu o primeiro exemplo aí, né? Vamos para o segundo. Antes de ir para o segundo exemplo, eu vou finalizar a questão do viés que o ortopedista tem em te indicar tratamento. Uma vez que ele indicou RPG para você, muitas vezes o cenário é o seguinte: o ortopedista ele tem uma clínica, dentro da clínica ele tem RPG, ele tem pilates, ele tem acupuntura, ele tem hidroterapia, ele tem um osteopata, um quiropraxista, um massagista. Então, quando ele indica os tratamentos para você, muitas vezes ele tem aqueles tratamentos na clínica e ele está ganhando também. Então existe um viés financeiro absurdo. E como os profissionais lá são empregados, funcionários, sócios, parceiros dele, eles vão atender você exatamente com o que o ortopedista mandou e você vai ficar rodando no sistema milhares de vezes. Eu quero que você pause esse vídeo agora e vá aqui na descrição. Na descrição tem o meu Instagram, tem o meu site também. Eu quero que você clique no meu Instagram e vá lá nas 3 primeiras publicações. Eu estou te mostrando ali 30 pacientes diferentes que tiveram resultados expressivos com a minha metodologia. Por que eu quero que você veja isso? Porque lá você vai ver
pessoas que trataram comigo por 2 anos e fizeram 24 sessões. Pessoas que trataram comigo por 1 ano e fizeram 18 consultas, 18 sessões. Lá você vai ver pessoas que já tinham feito 90 sessões de RPG, várias sessões de fisioterapia domiciliar e fizeram 8 consultas comigo. Então eu quero que você me dê o benefício da dúvida para que você pelo menos entenda que o sistema pode estar oferecendo o que não é adequado para a sua dor. Foi claro? Uma vez que você já pausou o vídeo, já foi lá no meu Instagram, vamos para o cenário número 2. Vamos supor que você tem uma dor lombar há muito tempo, que você sempre gerenciava, sempre resolvia com automedicação. Chegou um momento que a automedicação não foi suficiente, você foi para uma emergência. Lá na emergência, o que aconteceu? Ressonância, infiltração, medicação e por aí vai. Uma vez que você está nesse cenário em que você tem uma dor lombar crônica e já não está conseguindo resolver com idas a emergências, injeções de corticoides e por aí vai, você vai no ortopedista especialista em coluna. E aí ele fala para você, faça pilates. Gente, mais uma vez, nada contra pilates, tá? Eu fui empresário do pilates, fui professor de pilates por muitos anos. Pretendo agora abrir um estúdio de pilates para voltar a ser empresário de pilates. Não tenho nada contra pilates. Pilates é uma ferramenta fundamental quando bem aplicada. Mas nesse cenário que o ortopedista indicou para você o pilates, ele falou para você assim, ó, você vai fazer pilates, academia ou fortalecimento. Por que isso está errado? Porque a sua dor lombar crônica, ela já carrega com você um comportamento de medo e evitação. Esse comportamento de medo e evitação vem com a outra questão que a gente chama de hipervigilância. Uma vez que a gente fala sobre hipervigilância, pessoal, quando a gente fala sobre hipervigilância, o que é que acontece? Você tem um automonitoramento tão constante que quando você está com dor lombar crônica, sua atividade muscular já é maior do que a pessoa que não tem dor lombar. E tem vários estudos comprovando isso, estudos da Gait Posture, estudos de revistas como a British Medical Journal, vários estudos comprovando isso. Nesse cenário, fortalecer a sua musculatura na academia, fazer fortalecimentos aleatórios ou fazer pilates para fortalecer core e melhorar alongamento, vai aumentar ainda mais a atividade muscular, fazendo com que você perpetue o quadro de dor lombar crônica. As pessoas com dor lombar crônica já têm o core hiperativo, o powerhouse hiperativo. E esse powerhouse hiperativo faz o seguinte, faz com que você já vá com cautela para uma série de movimentos. E é por isso que a indicação do pilates está errada nesses casos. Porque o ortopedista que prescreveu para você e porque você não passou por um fisioterapeuta para te avaliar. Ah, Caio, mas eu fui no fisioterapeuta. Você foi no fisioterapeuta que é instrutor de pilates. O que ele tem para te vender? Ele tem para te vender um pilates. É claro que ele vai te vender um pilates. Você tem que ir num fisioterapeuta músculo-esquelético, num clínico da dor. Porque quando você vai no clínico da dor, ele te avalia de forma independente. E aí ele só vai te vender a técnica que você precisar. Ele não vai ficar preso ao viés financeiro da clínica dele. Ele vai ficar preso à sua necessidade. Então, por exemplo, o paciente chega lá para mim, eu vou saber para ele se eu vou ter que utilizar movimentos do Pilates, se eu vou ter que utilizar RPG, se eu vou ter que utilizar Mackenzie, PNF, osteopatia, quiropraxia, exercícios terapêuticos, controle do volume de atividade física, relação de capacidade em demanda, programação neurolinguística não, educação com base em neurociência da dor, terapia cognitivo funcional. Então não vou estar preso mercadologicamente ao que eu tenho para te vender. Eu vou estar preso à sua necessidade, porque lá eu quero te dar o máximo de resultado possível, com o mínimo de sessões possíveis, para que você consiga ter autonomia, beleza? Vamos para o cenário número 3. No cenário número 3, você tem uma dor torácica intensa, essa dor torácica irradia para a sua escápula, essa dor torácica te gera falta de ar, dificuldade respiratória e você foi no médico, o médico te prescreveu acupuntura. E, gente, medicina também pode se especializar em acupuntura, tá bom? Eu só quero que você entenda os vieses para você saber qual profissional que você escolhe. Uma vez que você passou com esse mesmo quadro no fisioterapeuta, o fisioterapeuta identificou que sua torácica tem um bloqueio de movimento. Então eu vou te dar um exemplo simples aqui. Você simplesmente está sentado numa cadeira encostado e aí você faz assim, ó, para tentar jogar a torácica para trás.
você faz assim também, ó, para rodar a torácica para um lado, rodar a torácica para o outro. E uma vez que você faz esses movimentos, a gente identifica, olha, a dor apareceu nesse movimento com determinado sintoma e a gente precisou identificar se esse bloqueio de movimento é de rotação, é de extensão, é de flexão, ou quiçá se esse bloqueio de movimento ele não é da coluna torácica, porque sim, às vezes as dores torácicas estão sendo causadas ou influenciadas, didaticamente falando, pelo ombro, pelo pescoço ou pela própria lombar. Caio, mas eu não tenho dor lombar, você não precisa ter. Basta que você tenha rigidez na lombar. Uma vez que você tem rigidez na lombar, é o suficiente para uma dor torácica ser provocada. Então, muitas vezes, o paciente tem só um bloqueio de movimento e está deitado recebendo agulha de acupuntura, recebendo eletroacupuntura, acupuntura com xilocaína, com anestésico. Ele melhora durante a aplicação, sai da clínica melhor, chega em casa 2 horas depois ele já está com dor de novo. Ah, mas minha acupuntura durou uma semana depois você está com dor de novo e está precisando de quê? E está precisando de pagar mais uma sessão de acupuntura e outra e nunca termina, porque a acupuntura é um tratamento passivo. E quando você tem um bloqueio de movimento gerando dor torácica, o que você precisa é de carga controlada na torácica para melhorar sua coluna e para melhorar sua escápula. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? E por que a indicação que o médico te deu de acupuntura está errado? Olha que loucura. Cenário número 4. Eu vou te falar sobre 7 cenários nesse vídeo. Cenário número 4. Você desencadeou uma dor lombar, você tem hérnia de disco, você desencadeou uma dor no joelho, você tem artrose, não importa a idade, tá? Se você tem 60 anos, se você tem 80, se você tem 30 anos, sua ressonância mostrou isso. Hérnia na lombar, artrose no joelho e você também tem artrose no quadril. E aí o médico olha para sua cara e fala assim, olha, você está com muita inflamação, a gente não quer fazer uma prótese no seu joelho e uma prótese no seu quadril, a gente não quer fazer uma cirurgia na sua coluna, coloca bastante medo em você com a comunicação dele, e ele fala assim, você não pode fazer mais nada de impacto, não pode correr, não pode malhar, agora você tem que virar peixe, tô brincando, tá? Virou um baiacu, é uma brincadeira que eu faço, só para você entender a analogia. Você só pode, ó, deitar aqui, ó, fazer exercício aqui na água, piscina, hidroginástica e hidroterapia. Vamos lá. A gente avalia um paciente desse e a gente identifica um padrão de marcha, um padrão de caminhada. Esse padrão de marcha, esse padrão de caminhada, a gente identifica uma coisa que a gente chama de disfunção de descarga. O que é a disfunção de descarga? Quando você tem uma dor na lombar, no quadril ou no joelho, em outras regiões também, o nível de atividade muscular muda de padrão para te proteger daquela dor. Então você não pisa direito naquele membro inferior, no direito ou no esquerdo, o membro que você está com dor. Você não joga o peso do corpo total naquela perna, porque toda vez que você joga o peso do corpo total, você sente dor, beleza? Essa disfunção de descarga é extremamente acentuada nas dores e lesões dos membros inferiores. E como é que a gente trata a disfunção de descarga? Com exposição gradual. A gente precisa calcular seu peso corporal e jogar 20% do peso corporal, depois 30% do peso corporal, depois 50%, até chegar a 100% do seu peso. Para isso a gente pode ter o recurso de uma balança, ou se não tiver uma balança, a gente pode usar tratamentos indiretos com irradiação, para que você restabeleça a capacidade de descarregar o peso do seu próprio corpo nas áreas que doem, lombar, quadril e joelho. Então, se você tem uma disfunção de descarga e o médico te explica que você precisa tirar a carga, você vai ter ainda mais disfunção de descarga, porque como é que você vai restabelecer a capacidade de aceitar o peso do corpo sob a gravidade para voltar a fazer suas atividades como corrida, musculação, ciclismo, natação, voltar para o seu esporte, sei lá, beach tênis, ou quiçá voltar a dirigir, voltar a carregar seu neto no colo. Então, você está entendendo onde é que eu quero chegar? O sistema está colocando você para ficar cada vez mais incapaz, cada vez mais descondicionado. E olha, não é que hidroterapia não sirva para nada, hidroterapia serve em situações específicas. Por exemplo, fases iniciais agudas e irritativas de radiculopatias com dores ciáticas, o paciente faz 4 ou 6 semanas de hidroterapia antes de sair da água. Mas nessa condição que eu estou te falando, a hidroterapia vai ser um paliativo para você.
Você não vai melhorar, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar transporte, vai se deslocar, vai ficar cada vez mais frustrado e construir barreiras de recuperação. Porque se o tratamento que você fez não funcionou, você concorda comigo que você vai mais desesperançoso ainda para o próximo tratamento? Se é que você já não pensou, é assim mesmo, é da idade, então não tenho o que fazer não, eu tenho que conviver com isso. Quem nunca pensou assim por causa de frustrações com tratamentos prévios? Vamos para o cenário 5 agora. Cenário 5. Você encontrou um médico integrativo que analisou você dos pés à cabeça. Você tem uma dor no ombro. Essa dor no ombro desce para o braço e você tem um diagnóstico de compressão nervosa por mielopatia na cervical. Deu na sua ressonância. O médico te diagnosticou assim. E aí essa dor irradiada do ombro para o braço é altamente incapacitante. E esse médico integrativo, ele não pediu só ressonância, ele pediu vários exames de sangue, porque ele é nutrólogo também, ele é ortomolecular também, e ele acredita piamente que os soros maravilhosos vão melhorar a sua disposição, seu sono, e você vai melhorar da dor. Que sorte que ele não seja um charlatão, que ele acredite nisso por pura ignorância científica. Mas o fato é que todos os dias a gente recebe pacientes que vêm desse tipo de médico, desse tipo de profissional da saúde. E isso não acontece só com médico não, acontece com fisioterapeuta também, tá? Vamos lá. Nesse cenário, o médico falou assim, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui, agora você tem que procurar um fisioterapeuta, mas não é qualquer fisioterapeuta, você precisa procurar um osteopata, um quiropraxista. Beleza. E aí, só para dar o disclaimer aqui, eu sou osteopata, eu tenho formação em quiropraxia, tá? Então, eu uso essas ferramentas. Mas nesse cenário que o ortopedista pediu para você ir para a osteopatia, com essa dor no ombro, no braço, irradiada, o que acontece? Você, quando tem uma compressão nervosa cervical, a osteopatia é uma técnica extremamente passiva que vai ajudar, a terapia manual em si, vai ajudar você a modular a dor, reduzir a dor, mas não vai ajudar você a recuperar a função, a melhorar o descondicionamento, a melhorar a capacidade de dobrar, a alterar as cargas mecânicas musculoesqueléticas no membro, na articulação do pescoço, do ombro, do braço, para que haja uma dessensibilização dos nervos. Porque as terapias manuais são técnicas passivas. O terapeuta faz por você, você não participa dessas técnicas. Uma vez que você não participa dessas técnicas, você não vai ter a modulação condicionada da dor, que só vem por atividades específicas, por exercícios ativos em que você não dependa do paciente para melhorar. Com essa explicação, você já deve ter entendido a importância de, além de você passar por um ortopedista, você ter uma consulta fisioterapêutica especializada para o fisioterapeuta indicar. O ortopedista indicou 5 cenários aqui e todos eles estão errados para os seus casos, para os exemplos que eu acabei de citar para você. E eu expliquei neurofisiologicamente como o corpo humano funciona para que você entenda por que essas técnicas estão erradas nesses cenários, tá bom? Vamos para o item número 6, por exemplo, número 6. Você está com uma crise de dor de cabeça, você tem 2 tipos de dores de cabeça. Você tem enxaqueca com aura visual e você tem cefaleia cervicogênica. E aí você foi num médico, num neurologista, que é a hype da medicina, né? O profissional da medicina praticamente mais valorizado, que tem a fama de quem mais estudou, portanto ele tem uma autoridade inata sobre você. Você vai acreditar muito no que ele fala. E aí ele fala assim, olha, você tem enxaqueca, você tem cefaleia cervicogênica, portanto, a gente vai fazer uma aplicação de botox. A gente vai fazer um bloqueio. A gente vai pegar algum gânglio nervoso aqui, vai fazer o bloqueio aqui e vai aplicar botox. Por quê? O bloqueio vai inibir os nervos que conduzem à dor e o botox vai paralisar as musculaturas tensas que provocam a dor. Que explicação milagrosa, né? Que explicação maravilhosa. Alguns ainda dizem assim para você, nossa, esse bloqueio vai deixar você sem dor por 6 meses. Vai deixar você sem dor por 2 anos. Essa semana eu atendi um paciente que falou que o médico disse a ele que ia fazer um bloqueio e que ele ia ficar 2 anos sem dor. Com 8 dias a dor do cara voltou exatamente igual. E eu vou te explicar
por que isso acontece, baseado nesses 2 livros e uma pesquisa científica publicada em 15 de fevereiro de 2025, extremamente recente, publicada no B&J, sobre procedimentos intervencionistas de dores na coluna não cancerígenas. Revisão sistemática com mais de 8.000 pessoas. A gente vai falar sobre isso já nesse vídeo. Então, eu vou pedir para você que chegou até aqui, que curte aqui embaixo, compartilha com quem tem dor e ainda não melhorou buscando vários tratamentos e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias às 8 da noite tem vídeos novos aqui no nosso canal, tá bom? Me segue em todas as redes sociais também. Deixa um comentário se está fazendo sentido esse vídeo até aqui, para eu saber que você quer conteúdos densos e profundos com explicações baseadas em ciência sobre sua dor. Beleza? Combinado assim? Já curtiu? Então vamos lá. Vamos seguir. Então, pessoal, nesse cenário aqui, que o paciente está em crise de dor de cabeça, num surto de enxaqueca, a explicação é maravilhosa. Quem é o paciente que está em surto de dor de cabeça, em surto de enxaqueca, e não vai comprar um tratamento de um neurologista que te explica que vai paralisar os músculos que causam dor e te explica que com botox, né? E te explica que vai fazer bloqueios para que os nervos que conduzem a dor fiquem paralisados. E ainda com promessas de você ficar meses sem dor. É claro que você vai comprar. Agora eu vou te explicar por que isso está errado. Olha só, a enxaqueca é uma doença neurológica caracterizada por várias particularidades, mas principalmente pela vasodilatação das artérias do cérebro, mediadas por diversas enzimas e proteínas, entre elas a CGRP. Várias substâncias, como fatores de necrose tumoral alfa, BDNF-alfa, várias substâncias, várias citocinas pró-inflamatórias estão excitadas, estão sendo produzidas nos surtos de dores de cabeça. E aí eu te pergunto, como é que um botox vai agir na dilatação das artérias do seu cérebro? Como é que um bloqueio vai agir nas citocinas inflamatórias que são produzidas no seu sistema nervoso? Você está entendendo que o discurso do cara é como se ele estivesse prometendo que vai tratar a causa da sua dor, mas ele não está tratando a causa da sua dor? Ah, Caio, mas eu fiz botox e melhorei. Você não melhorou da enxaqueca. Você melhorou de uma tensão muscular que mimetizava a sua dor de cabeça. Mas vira e mexe, você vai ter a dor de cabeça de novo, inclusive durante o prazo do botox. Às vezes o botox dura 4 a 6 meses, com 2 meses você está com dor de novo. Porque você não está tratando as causas do problema, você está tratando o sintoma. Você está mexendo paliativamente, você está tapando o sol com a peneira. E o último cenário, pessoal, você foi no ortopedista, foi na emergência, e você teve um diagnóstico de hérnia de disco e um diagnóstico de artrose. E aí ele falou assim, a gente tem que operar. Você tem que colocar uma prótese nesse joelho, uma prótese nesse quadril, você tem que fazer uma cirurgia minimamente invasiva para tirar essa hérnia. 45 minutos você está de alta na cirurgia, pode ir para casa no mesmo dia. Olha que solução maravilhosa e inovadora. Onde que está o erro aí, pessoal? Toda promessa que é extraordinária requer provas extraordinárias, não é mesmo? Quando eu faço uma promessa de tratamento aqui nesse Instagram que você acabou de seguir, você vê que eu boto uma prova de um caso de um paciente logo com o relato dele, né? Porque tudo que eu conto aqui, pessoal, parece ser milagroso demais. Se eu não tiver uma prova para mostrar, olha o paciente que teve um caso desse, eu fiz isso, isso e aquilo, e olha o que ele falou do meu tratamento. Se eu não tiver uma prova extraordinária para te mostrar, fica parecendo que eu sou só um contador de histórias, um mentiroso aqui querendo ganhar seu dinheiro. Verdade ou não? Onde que está o erro aí? Cirurgias, segundo esse livro do cirurgião ortopédico Ian Harris, que é Cirurgia, o Placebo Supremo, busca aí Surgery, The Ultimate Placebo. Várias cirurgias feitas por ortopedistas não têm evidência científica nenhuma. E aí eu vou destacar aqui, pessoal, alguns dados, tá? 46% das cirurgias de coluna que são feitas em pacientes que têm dores crônicas não melhoram a dor. Ou seja, praticamente de cada 2 cirurgias,
cada 2 pacientes operados, um continua com dor. Faz sentido você arriscar tanto num procedimento que pode ter uma intercorrência e que pode, sei lá, Deus livre e guarde, gerar uma sepse, gerar uma infecção e geralmente quem opera a coluna sente como se a coluna nunca mais fosse a mesma. Será que vale a pena isso, pessoal? Existem indicações específicas para que você faça a cirurgia. Quais são essas indicações? Você tem dor na coluna e sofreu trauma, queda ou acidente para eu suspeitar de fratura. Você tem dor na coluna e tem incontinência urinária ou fecal para eu suspeitar de uma compressão nervosa extremamente forte que alterou o seu controle esfincteriano. Incontinência urinária ou fecal. Você tem dor na coluna e está perdendo peso sem razão, sem descobrir diabetes, sem fazer uma nova dieta, sem acrescentar uma rotina de exercício físico. Você está perdendo peso e você não tem motivo para explicar. Você não está em uma crise de ansiedade, em um estresse no trabalho agudo. Você não tem nada para explicar sua perda de peso. Eu posso suspeitar de um câncer. Entende? Você, trauma, queda ou acidente, incontinência urinária ou fecal, perda de peso sem motivo, febre junto com a dor para eu suspeitar de uma infecção, né? Anestesia em cela. Você não sente mais a genital. Se você já cavalgou, quando a gente cavalga, a gente fica com a área interna da coxa dormente, a virilha dormente. Você tem dormência na genital, testículo, pênis, vagina, ao ponto da sua peça íntima, você não sentir o toque na pele da sua própria peça íntima, da sua cueca, da sua calcinha? Você está com a região anestesiada para a gente suspeitar de uma síndrome de Caldequina? Não tá. Se você tiver com esses sinais, a gente suspeita de alguma patologia grave que você precisa ir para a cirurgia. Se você está num tratamento fisioterapêutico especializado em dor e você já fez no mínimo 12 semanas, e não teve nenhuma melhora, quiçá está pior, você pode sim ter a indicação de uma cirurgia. Mas sem esses sinais, a cirurgia não é indicada. Simplesmente não é indicada. Então, muitos pacientes operam da hérnia, voltam a ter dor, fazem novas ressonâncias e o médico fala assim, agora você tem hérnia no segmento de cima, tem que operar também. Você vai operar de novo a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, toda vez que sair uma hérnia? Hérnias são alterações comuns e normais do nosso corpo, vão acontecer em todas as pessoas. A hérnia só é cirúrgica em 4% dos casos, em 96% dos casos. O tratamento é sempre conservador, com fisioterapia musculoesquelética, talvez medicação e talvez terapia psicológica. Eu acho que você entendeu por que você não pode confiar no tratamento que o médico recomendou para a fisioterapia. Caio, então o que é que o médico deve fazer? Deve exercer a medicina. E ao exercer a medicina, ao final do exercício da medicina com você, em consulta, em procedimento que ele indicou para você, ele precisa falar assim, você precisa de um bom fisioterapeuta. Mas o que é que eu faço na fisioterapia? Ele precisa falar o seguinte, isso só o fisioterapeuta pode determinar, porque eles têm uma avaliação própria, que é diferente da nossa. Não é melhor nem pior, só é diferente. Então, como nós tratamos você baseados no seu diagnóstico, baseados na ressonância, baseados no que você sente, o fisioterapeuta vai tratar você baseado na função, a dor e a função. O que você deixou de fazer por causa da dor? O que você tem medo de fazer por causa da dor? Quais são as situações que a dor é desencadeada? Quando a dor piora? O fisioterapeuta tem uma função completamente diferente da do médico e vice-versa. Senão não existia fisioterapeuta. Então, exercício legal da profissão, ortopedista dizer, vá fazer RPG, vá fazer hidroterapia, vá fazer acupuntura, vá fazer pilates, vá fazer osteopatia, quiropraxia. Faça qualquer procedimento da fisioterapia. Está errado. Eles não estudaram isso. E aí, quando você cai nesse viés de fazer a fisioterapia que o médico indicou, você tem uma chance absurda de estar fazendo o tratamento errado, pessoal. E agora eu quero falar para vocês sobre evidências científicas. Eu vou falar sobre esse livro, eu vou falar sobre esse livro e eu vou falar sobre esse artigo que eu mostrei para vocês aqui, que são as intervenções para dor na coluna não cancerígena. Procedimentos intervencionistas comuns em dor na coluna não cancerígena. Um estudo com mais de 8.000 pessoas. Vamos falar sobre isso?
Então vamos lá. O livro Surgery: The Ultimate Placebo, o cirurgião ortopédico Ian Harris argumenta que muitas cirurgias ortopédicas comuns não são mais eficazes que o placebo, baseando-se em evidências de limitada eficácia. Em seu livro, ele sugere que o sucesso dos procedimentos como artroscopia de joelho e como fusão de coluna devem-se mais às expectativas do paciente, aos cuidados e ao teatro cirúrgico que a intervenção faz com você. Como assim um teatro, Caio? Vários estudos nesse livro aqui mostram o quê? Você está com um problema no joelho, um problema do menisco, você está com um problema de coluna, uma hérnia de disco, uma protusão, tem que fazer uma vertebroplastia, uma endoscopia minimamente invasiva, uma cirurgia endoscópica, você tem que fazer uma artroscopia de joelho, de ombro, enfim. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam os pacientes e dividem em dois grupos. Um grupo vai para a cirurgia de verdade, o outro grupo vai para a cirurgia de mentira. No final dos procedimentos nos dois grupos, ambos melhoram da mesma maneira. O paciente que fez a cirurgia de verdade e o paciente que fez a cirurgia de mentira. O que é que faz o paciente que fez a cirurgia de mentira melhorar? O ritual. Como assim o ritual, Caio? Imagine que você tem uma dor e consultou uma pessoa que você confia muito. Você está num centro médico super sofisticado, bonito, recebendo atenção, você faz a consulta pré-anestésica com um médico, a consulta cardiológica com outro médico, você vai para o centro cirúrgico, é sedado, dorme, fazem a incisão no seu joelho, na sua coluna, fingem que fazem o procedimento, fecham a incisão e mandam você para o quarto para fazer o todo pós-operatório. O ritual carrega uma expectativa e uma crença na sua cabeça de que, olha, eu tenho uma estrutura danificada e nessa cirurgia o meu médico corrigiu essa estrutura. Nos estudos, que são ensaios clínicos randomizados cegos, esses estudos você não sabe que caiu no grupo da cirurgia falsa. Então, os pacientes que fizeram a cirurgia falsa também melhoraram. Você entende como isso é complicado? Como o viés financeiro impera? Muitas vezes você não precisa da cirurgia e você está lá fazendo a cirurgia. Não é mesmo? Agora eu vou falar sobre o Crooked. Saindo da indústria da dor lombar e indo para a rota de recuperação. Catherine Jacobson Ramin, ela é uma jornalista investigativa que fez o seguinte, ó. Ela fez uma investigação denunciando tratamentos ineficazes de coluna vertebral e tratamentos super caros de uma indústria de mais de 100 bilhões de dólares anuais. 100 bilhões de dólares anuais. Ramin revela que cirurgias, injeções e exames de imagem desnecessários são comuns, frequentemente piorando a dor dos pacientes. E o livro defende tratamentos com fortalecimento ativo, ou seja, você participando, fisioterapia especializada e mudanças no estilo de vida como soluções reais. Indústria da dor. A autora investigou por 6 anos e concluiu que o sistema prioriza procedimentos invasivos lucrativos em vez de tratamentos conservadores eficazes. Muitas vezes baseados em anomalias de exames de imagem que são inofensivas nos exames de ressonância magnética. Toda aquela degeneração, abaulamento, protusão, hérnia, tudo aquilo ruim, feio que você vê no lado da sua ressonância, também acontece em pessoas que não têm dor nenhuma. Não dá para dizer que sua dor é por causa do que você achou na ressonância, tá? Quais são os mitos comuns que ela escancara aqui nesse livro? Repouso absoluto. Ficar deitado piora a dor na coluna, contrariando crenças antigas que o repouso seria necessário para desinflamar ou cicatrizar. Imagens de ressonância. Achados como hérnia de disco, degeneração, são comuns em pessoas sem dor e não devem guiar cirurgias automaticamente. Olha que louco. Cirurgia muitas vezes é desnecessária e pode levar a resultados piores ao longo prazo. Gente, nos Estados Unidos, advogado fica na porta de hospital só para assessorar pacientes que caíram no sistema.
porque o paciente simplesmente faz uma cirurgia, não recupera da incapacidade, aí não volta a trabalhar, reduz salário, reduz renda, tem que vender casa para fazer outra cirurgia, perdem as hipotecas e no fim das contas, nada no sistema dá de fato apoio para esse paciente, que poderia ter melhorado com conjuntos de movimentos simples que ele não dependeria de ninguém para fazer. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do fisioterapeuta especializado em dor. Identificar qual é o conjunto de movimentos que vai fazer com que você melhore ao longo de quanto tempo for necessário, com quantas consultas forem necessárias. Hoje uma dor crônica em qualquer parte do corpo, cabeça, ombro, coluna, joelho, quadril, ela não pode ser assessorada por menos do que 3 meses. Então os tratamentos efetivos, eles precisam começar em 3 meses e variar em até 24 meses, a dependendo da condição. Só para você ter uma ideia, aqui no consultório, nas teleconsultas, nos atendimentos domiciliares, a gente não vende tratamento de 1 mês, 2 meses. A gente vende de 3 meses para cima, 3, 4, 6, 12, 24. Só tem esses tratamentos, porque não existe uma dor crônica melhorar mais rápido do que menos de 3 meses. Então, caminho de recuperação, exercícios focados em atividade e participação para recuperar a função do paciente, fisioterapia ativa, profissionais qualificados que ensinam movimento funcional são mais eficazes do que tratamento passivo. Você deve estar se perguntando aí agora o que é um tratamento passivo, não é mesmo? Tratamento passivo é todo o tratamento que você deita numa maca para receber. Então você deitou para receber terapia manual, osteopatia, quiropraxia, deitou para receber acupuntura, liberação miofascial, terapia por ozônio, infiltração, terapias por ondas de choque, ventosas, massagens. Tudo que você deita numa maca para receber é um tratamento passivo. Eu não estou dizendo que não serve, eu só estou dizendo que vai te melhorar paliativamente, você vai depender disso para o resto da vida. E isso é justamente o que a gente não quer, tá? Autocuidado, mudança de hábitos, isso é no caminho para a recuperação, tá? Mudança de hábitos, gestão de estresse, atividade física constante, vai prevenir a recorrência da dor. O livro incentiva pacientes a se tornarem detetives da própria saúde, evitando intervenções rápidas e caras que não resolvem a causa, as influências funcionais da dor. Gente, essa jornalista investigou cirurgiões, investigou sistemas hospitalares, investigou pacientes que foram operados, pacientes que não foram operados, durante 6 anos. E fez esse livro aqui, que é um best-seller, The New York Times, premiou. E eu recomendo brutalmente que você, tira o print aí agora, tá em inglês, você pode baixar no Amazon e traduzir, usar o Google Tradutor. Tira o print aí, Você precisa ler esses 2 livros para parar de ser enganado pelo sistema. E você não está sendo enganado porque os profissionais que te acompanham, os médicos, os fisioterapeutas, são charlatões, não. Você está sendo enganado porque você está comprando um tratamento que parece ter efeito e que a explicação faz muito sentido, mas que o profissional não tem acesso a isso. Evidência científica, artigo científico. Então ele acredita que de fato está ajudando, mas não está, e você já entendeu por que a indicação deles são erradas para você, tá bom? E por último, e não menos importante, esse artigo que criou um alvoroço em 34 sociedades médicas, 34. Então, essa pesquisa, ela analisa os procedimentos intervencionistas comuns para pacientes com dores na coluna de origem não cancerígena, tá? É uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, é o suprassumo da pesquisa científica. É uma pesquisa muito bem consolidada. E o que essa pesquisa mostra pra gente, pessoal? Esse artigo avaliou mais de quase 8 mil pessoas. E olha que louco, os procedimentos comuns da coluna, que são feitos por esses médicos intervencionistas da dor, esses ortopedistas, neurocirurgiões, são infiltrações, bloqueios e radiofrequência. E o que essa revisão sistemática mostrou? Que isso não é superior a placebo. Ou seja, você muitas vezes está colocando água com sal na sua articulação, achando que vai melhorar porque tem um ácido hialurônico, porque tem um PRP, porque tem um corticoide, porque tem um Civinski, porque tem, sei lá, cartilagem de tubarão, metilsulfonilmetano, condroitina e glucosamina, não sei. Botou a substância ali, te explicou que vai desinflamar, que vai regenerar. Tem um boom nos Estados Unidos e aqui no Brasil já também,
de medicina regenerativa, fisioterapia regenerativa. Gente, terapia regenerativa não regenera nada. Terapia com célula-tronco não regenera nada. Vão te dizer que vai regenerar sua articulação, seu joelho, seu quadril, sua coluna e que isso vai fazer você melhorar. Só que os estudos clínicos não provam que há regeneração. Então, basicamente, eu vou te explicar o seguinte. Quando você toma um colágeno achando que vai tonificar a sua pele, vai melhorar a qualidade da sua pele, principalmente vocês mulheres, o colágeno, ele não vai virar colágeno lá na parte da pele que você está com pitose, não. O colágeno vai ser degradado em milhares de aminoácidos no seu estômago e no seu intestino vai ser absorvido por várias outras partes do corpo e não necessariamente na área que você precisa do colágeno. Entende? A melatonina, quando você toma, ela não vai regular o ciclo circadiano para você dormir profundo, não. A melatonina vai ser degradada em vários aminoácidos e nada garante que eles virem melatonina no seu organismo. Então, isso é um case de marketing absurdo. A sua articulação tem condrócito, tem ácido hialurônico, tem colágeno. Então, vamos infiltrar condrócito, ácido hialurônico e colágeno. Faz super sentido, né? Mas não tem eficiência nenhuma. Não caia nessa. Por que eu falei que 34 sociedades médicas tentaram retratar esse artigo? Esse artigo foi publicado em uma das maiores revistas do mundo, a B&J, British Medical Journal, e simplesmente as sociedades americanas de medicina intervencionista da dor endossou esse pedido de retratação para que o artigo fosse tirado do ar, porque esse artigo traz consciência para a população e para os profissionais que o que eles vendem não tem eficácia. Ou seja, eles queriam fatiar uma reserva de mercado financeiro sem estar nem aí para você que sente dor. Apesar de 34 sociedades pedirem retratação do artigo na B&J, a B&J recusou a retratação e o artigo segue publicado aí. E eu vou colocar para que você tire print também. Aqui, ó, tira print da tela e depois você baixa, beleza? Tira print e depois você baixa. Porque você também, se tiver curiosidade, claro, você precisa ler uma pesquisa como essa. Então, pessoal, highlights desse vídeo. Nunca aceite que um médico diga o que você tem que fazer no fisioterapeuta. Nunca entre em contato com a clínica de fisioterapia perguntando quantas sessões você precisa de tal técnica. Por exemplo, o meu arsenal de tratamento tem 18 técnicas diferentes. Só que um paciente com dor crônica, ele não vai receber as 18, ele vai receber as que ele precisar. Então tem paciente que chega para mim querendo fazer 10 sessões de osteopatia. E quando eu avalio, não é a osteopatia que ele precisa, é Mackenzie. Tem paciente que acha meu nome no site do Instituto Internacional e quer saber quanto custa 6 sessões de Mackenzie. E aí quando eu avalio, ele não precisa de Mackenzie, ele precisa de CFT, de terapia cognitivo-funcional. Tem paciente que vem me procurar para fazer acupuntura. E quando eu avalio, é controle de capacidade de demanda que ele precisa. Sim, também tem paciente que me procura para acupuntura e realmente é a acupuntura que ele tem que receber. É a osteopatia que ele tem que receber. Mas 99%, eu não estou nem exagerando não, 99% dos pacientes que me procuram com a técnica na ponta da língua, querendo saber quanto custa determinada técnica, quando eu avalio, não é a técnica que ele buscava, que ele precisava. Então o fisioterapeuta é um profissional independente, ele não precisa de que você passe no médico para começar um tratamento. O fisioterapeuta ele tem uma avaliação própria, músculo-esquelética, baseada nos transtornos do movimento humano. Essa terapia, que a gente chama globalmente de cinesioterapia, que é a terapia por movimento, ela é benéfica para mais de 380 doenças. Dor musculoesquelética, diabetes, hipertensão, dislipidemia, síndromes pós-acidentes vasculares encefálicos, AVCs, acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, enfim. A cinesioterapia é a chave para o melhor estilo de vida. Associando tudo isso a um processo de educação em dor, onde a explicação que o fisioterapeuta vai te dar faz muito sentido para que você melhore da dor. E por fazer sentido, você tem adesão ao programa de tratamento. E esse fisioterapeuta, ele também é diferente dos demais, porque ele te ensina o que você tem que fazer para não precisar nem dele para melhorar. Então, por exemplo, tem paciente que é atendido por mim 6 vezes
por 6 semanas seguidas e a gente já afasta para quinzenal. Aí em 2 meses ele faz mais 4 consultas. Aí a gente já afasta para uma vez no mês. Aí em mais 2 meses ele faz 2 consultas. E toda vez que ele faz uma consulta, ele sai com um programa de tratamento específico baseado em movimento, educação e exposição gradual, para que ele faça em casa sem mim. Então a gente supervisiona de perto no início, supervisiona de longe na metade, supervisiona de muito longe no final, para dar autonomia total para esse paciente. Eu espero que esse vídeo faça muito sentido para você. Eu espero que você, se você tem hérnia de disco, artrose, tendinopatia, bursite, esporão de calcânio, epicondilite, DTM, dor orofacial, dores de cabeça, síndrome do impacto, subacromial ou femoroacetabular no quadril, se você tiver qualquer um desses diagnósticos, degeneração, desidratação, abaulamento, enfim, lesões musculares, eu espero que você entenda o racional por trás de tudo que eu te expliquei. Entenda que não dá para eu superfaturar prescrevendo movimento para você. Mas se eu vender procedimento, infiltração e vender cirurgia, eu consigo superfaturar em basicamente tudo. E eu sei que você está questionando aí que, mas meu plano de saúde cobre. Só que seu plano de saúde vai ficar cada vez mais caro. Seu plano de saúde vai começar a onerar e vai começar a perceber que ele está liberando procedimento para você e você não está melhorando. Esse não é o caminho, pessoal, definitivamente. O caminho que a evidência científica que eu mostrei aqui para você, 2 livros com um conjunto de evidências e entrevistas e uma revisão sistemática com mais de 8.000 pessoas, o caminho que essas informações trazem é que o paciente precisa ter autonomia no tratamento. E é por isso que as teleconsultas têm funcionado tanto, porque eu não preciso tocar em você para cuidar da sua dor, eu só preciso te ver sentado, de pé e deitado para prescrever quais são os movimentos que você precisa para controlar a sua dor. Eu mostro daqui e você repete daí. E tá todo mundo feliz, controlando a dor com o mínimo de remédios, com o mínimo de cirurgias. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, vai ser um prazer ler seu comentário, responder o seu comentário e encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que sofrem com dor, para que elas entendam também que fisioterapia é com fisioterapeuta. Tratamento de dor para te dar autonomia é baseado em exercício, não é baseado em nenhuma técnica, nenhum procedimento sofisticado, nenhuma tecnologia, aqueles aparelhos high-tech que vendem que só, mas que não tem efetividade nenhuma, porque você sempre depende deles para estar melhor. Lembra, pessoal, dor crônica não tem cura, ela tem controle, ela tem tratamento. Se ela não tem cura, tem controle e tratamento, eu não posso prometer para você que você vai ficar sem dor. Só que o que eu posso prometer para você é que quando sua dor voltar, você vai saber exatamente o que você tem que fazer para controlar a sua dor, sem precisar investir financeiramente no nosso tratamento. Mais uma vez, tá bom? Um grande abraço e movimento é vida.